Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para todos que nos acompanham. Boa quinta-feira a todos. A gente já começa falando, é claro, do Ipiranga, que está se preparando para o retorno do Campeonato Gaúcho. Teve as suas atividades iniciadas essa semana no campo aí e ontem você esteve lá conversando. Como é que tá a cara desse time? Que eu já vi que tem pelo menos 3 jogos amistosos, preparativos aí, né? Isso aí, Leandro. Olha, ontem eu estive lá durante aquele início de treinamento, aquele primeiro trabalho com bola. Deu para ver mais ou menos o treinador Luizinho Vieira e fazendo aquele primeiro trabalho com um campo reduzido, delimitado, e conversei ontem com o Farney Coelho da Conceição, que é o executivo de futebol, e o que eu senti, entre tudo que nós conversamos, algo que foi bastante significativo daquilo que ele falou, e é preciso ressaltar, é essa diferença do modelo de jogo que utilizava o técnico Júnior Rocha para o Luizinho Vieira. Isso quer dizer, da parte ofensiva, o técnico Luizinho gosta de um time com bastante velocidade, que joga na diagonal por dentro, sem a presença de pontas que vão até o fundo. Essa particularidade é proposta pelos dois laterais, e na marcação uma diferença absurda, que é a marcação com linhas altas. O técnico Júnior Rocha, Leandro, utilizava uma marcação no 4-4-2, com linhas um pouco mais recuadas, esperando o seu adversário, e essa talvez seja a principal diferença. Como a gente chama, né, no interior, né? Jogo de time pequeno, né? Joga recuado ali na bola, esperando a bola para poder sair, né? E agora o Luizinho vai jogar para frente. Isso é meio perigoso, não é, Eric? É exatamente isso, porque de certo modo, quando tu avança o teu time no campo do adversário para tentar recuperar a bola, pode deixar a defesa um tanto quanto mais vulnerável. É preciso ter um condicionamento físico específico para conseguir ter essa capacidade de voltar e recompor com maior facilidade. Então isso é uma preocupação do departamento de futebol, do executivo, mas o treinador já começou a trabalhar nesse sentido. É bom reforçar que no sábado tem um amistoso, um jogo-treino, um amistoso contra a equipe do Azures em Pato Branco, e depois na quarta-feira aqui em Erechim, no Colosso da Lagoa, acho que às 16 horas, se não estou enganado, jogo contra o Concórdia de Santa Catarina. E depois o Ipiranga dá continuidade a esse processo. É bom lembrar que logo no final de janeiro já começa de forma oficial o gauchão, e pelo menos do que disse o executivo de futebol, o grupo de jogadores está capacitado, qualificado, e foi construído o aval do técnico para executar. Pode chegar mais gente ainda nesse elenco, ou já está meio fechado? Já está fechado. Há a possibilidade que chegue mais um nome, mas eu pelo menos não acredito. Destaque desse time do Ipiranga, dá para destacar algum jogador que pode brilhar mais no campo? Eu acho que não. Tem um jogador, um Falcão, que foi um jogador que tem uma característica um tanto quanto diferente que o Júnior não tinha, que é um articulador, gosta de pegar a bola no meio de campo para conseguir sair construindo, no passe vertical, passe lateral. É um jogador que chama a atenção. Mas, dos outros jogadores, claro, se vai se destacar alguns nomes individuais, é mais difícil. Mas um time muito jovem, Leandro. Poucos jogadores acima de 30. Deve ter uma pequena minoria. Não sei se fecham duas mãos. A grande maioria do grupo, e isso foi uma escolha do departamento de futebol, é um time jovem. Um time jovem em sua maioria. Um novo Ipiranga. Bom, vamos falar da dupla Grenal rapidinho. Como é que está o Grêmio? O Grêmio anunciou novo reforço. Benítez, jogador que teve passagem pelo Vasco, pelo São Paulo, nesse último ano foi campeão paulista com aquele time que era comandado pelo Crespo, inclusive foi o melhor jogador do Paulistão do ano passado, jogador do Independiente, vem por empréstimo por um ano e vai ser um bom reforço para o Grêmio. Joga mais ou menos naquela função como articulador também, é um jogador semelhante ao Jean-Pierre, se é que dá para dizer em termos de característica. O Grêmio teria o Campaz como uma opção. É bom lembrar que o Campaz, na última temporada, pelo valor que se pagou, pela expectativa que se tinha, ele não cumpriu. Então, é uma dúvida quem vai ser o titular do time do Wagner Mancini. E o Grêmio, Leandro, recontratou o Diego Souza. Além do Benítez, o Orejuela chegou, o Nicolas, lateral esquerdo, o Bruno Alves, zagueiro, e o Janderson, meio-campista. E há algo bastante particular em relação a essa recontratação do Diego Souza, que é um projeto que foi lançado pelo Grêmio
junto com o departamento de fisiologia e também de nutrição, que o Diego Souza aceitou para readequar o atleta para chegar no início do Campeonato Gaúcho, no decorrer para jogar a Série B, adaptado. É bom lembrar que ele teve um problema sério de sobrepeso, um problema que, por mais que estivesse fazendo gols, comprometeu em alguns momentos, mas o Diego Souza aceitou isso e até uma cláusula contratual em relação a isso, pelo menos foi o que disse Denis Abraão, vice-presidente de futebol. A renovação do Ferreirinha também é algo discutido e olha só, presidente Romildo Bolzan e Denis Abraão, vice de futebol, saem de uma reunião que deve acontecer até no final dessa semana e apenas o executivo conversa com o empresário do Ferreira, Pablo Bueno, porque há, segundo informações, um estresse nessa relação. O Ferreira deve ter seu contrato renovado, mas o Grêmio pelo menos está refém dessa situação. E o Internacional, Eric, como é que está a situação? Tem novidades por lá no Beira-Rio? O Internacional ainda não anunciou o Nicão. Todo mundo esperava que esse anúncio fosse acontecer na tarde da última quarta-feira, na tarde de ontem, e acabou ainda não acontecendo. Mas há um acerto bastante encaminhado, bem como também do Wesley Moraes, daquilo que eu havia falado lá no início da semana. E o Internacional tem um diagnóstico que é de fazer uma remodelação do seu elenco, que deve acontecer, pelo menos sem um acerto. O Inter na semana que vem já tem a sua representação do time titular, mas deve acontecer. Reforço, Fabrício Bustos, na lateral direita, jogador que pertence ao Independiente. O Internacional sim tem feito investidas, há um encaminhamento dessa negociação, porque o Inter está sem lateral direito, o Saravia foi embora. Tem o Daniel no gol, na zaga Bruno Mendes, o Cuesta e o Moisés, que permanecem. O Lindoso também, pelo menos a consenso, que pode contribuir em algumas funções do meio campo, e o Internacional está buscando uma negociação para o Dourado. O Lisiero ainda não tem nada acertado com o São Paulo, o Patrick sim está de saída, e o Flávio do Bahia, que hoje está na Turquia, teve passagem pelo Bahia, está na Turquia, também foi o nome sugerido. O Edenilson, o Internacional vai ficar, o Tyson também, e busca um jogador para substituir o Patrick. Houve ontem ainda, na quarta-feira, uma informação que acabou sendo vazada do interesse do Internacional no Ricardo Goulart, entrando junto com o Santos numa negociação. Mas foi apenas uma sondagem e a direção do Internacional não confirma e nem desconfirma o interesse nesse jogador. Muito bem, nós vamos falar ainda muito sobre dupla Grenal, vamos aguardar o início das competições para a gente ver como é que vão vir esses times aí, né? Eu tô achando até que está demorando muito o treinador do Inter para aparecer em Porto Alegre, mas vamos continuar aguardando. Eric Oliveira, obrigado, até mais informações do esporte no Bom Dia BR. Valeu! Um abraço para ti, Leandro, e para todo mundo que nos acompanha.